Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Deuteronômio capítulo 10. Naquele tempo o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba um monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito. E ali estão como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerot-bene, Jacã, e foram para Moserá. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em lugar de Arão. E dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança como os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje lhe ordeno, para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso, temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, o Senhor seu Deus fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Capítulo 10 de Deuteronômio fala do momento onde Deus deu a Moisés a segunda tábua dos 10 mandamentos. Na verdade, os irmãos lembram que Moisés aqui está descrevendo este momento, está lembrando aquela geração dos filhos de Israel que ia entrar na terra prometida, que eles quebraram os mandamentos do Senhor. Quando Moisés quebrou aquelas tábuas, ele estava fazendo algo visível e simbólico do que Israel tinha feito já no coração. Eles tinham quebrado, violado a palavra de Deus e caíram no pecado deliberado da idolatria.
construíram um bezerro para os seus próprios prazeres, começaram uma festa ali, que os irmãos lembram lá em Êxodo, tentando até misturar, falavam que aquela festa era para Deus também, mas tinha um bezerro de ouro. Eles estavam, na verdade, procurando prazer sem a presença viva de Deus, sem a vontade de Deus, sem obedecer a Deus. E Moisés aqui está lembrando aquela nova geração que Deus deu uma segunda chance. Deus deu uma segunda lei. Na verdade, Deus deu a mesma lei, mas escreveu novamente, mostrando que Deus estava disposto a perdoá-los, a abençoá-los e a usá-los. O capítulo 10 de Deuteronômio deixa muito claro que Deus dá os mandamentos a Israel, irmãos, para que Israel andasse nessa palavra, porque Deus queria que Israel fosse o seu povo particular, o seu povo peculiar. E aí Moisés está lembrando aqui, né, que Deus separou a tribo de Levi. Olha o versículo de número 8. Por esse tempo o Senhor separou a tribo de Levi. Os levitas que a Bíblia coloca são os descendentes de Levi. Nesse contexto, quando Deus renova essa aliança com eles, Deus separa uma tribo específica para que essa tribo levasse a arca da aliança, e dentro desta arca estava ali essa tábua dos 10 mandamentos. E Moisés deixa claro que essa tribo tinha uma tarefa. A tarefa está no versículo 8: levar a arca, estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Ainda mais, o versículo número 9 diz que Levi, por esse chamado de Deus de consagração, não teria herança entre os seus irmãos. Ele não teria uma herança como as demais tribos. A tribo de Levi, a herança deles é o próprio Senhor. Deveria ser o próprio Senhor. E se nós pararmos para observar, esse chamado é o chamado para todos os filhos de Deus. Na nova aliança, Deus chama todos nós para sermos consagrados a Ele dessa maneira, carregando sempre a arca dele, que fala da presença, da glória de Deus, servindo, abençoando sempre as pessoas, as vidas em nome do Senhor. E Deus nos chamou também para não nos apegarmos às heranças desta terra, mas para que o Senhor seja a nossa herança. Esse é o chamado de Deus, que Deus escolheu uma nação para revelar sua glória, sua palavra, que é Israel, e dentro dessa nação separou uma tribo para ensinar que todos nós devemos andar assim, na presença dele. Tudo isso são revelações do Senhor tão claras, e que em Deuteronômio, nessa revisão da lei, Deus usa Moisés para lembrar essa nova geração. E aí, irmãos, é muito interessante que Deus deixa claro nesse capítulo o que ele espera de Israel. O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? E esperava do seu povo, Israel. Versículo 12. Agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Está resumido. A toda a lei que Deus deu em Êxodo, Levítico, Número, Deus resume aqui. E aqui a gente pode dizer que Deus não apenas repete, mas Ele como que estivesse parafraseando o resumo dos mandamentos. Porque Ele diz: o que Deus quer de nós não é que vocês temam o Senhor seu Deus e andem em todos os seus caminhos. Na verdade, Deus está aqui repetindo com outras palavras o que agora ele vai continuar dizendo. Ele diz: amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor, seus estatutos, que hoje lhe ordeno. Então Deus está dizendo o seguinte: de toda a lei que eu ensinei até agora, o resumo é: temam o Senhor, andem em seus caminhos, sirvam o Senhor seu Deus. E aí ele repete: amem o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o seu entendimento, para guardar os seus mandamentos. Irmãos, a obediência a Deus deve sempre ser fruto de amor por Ele. O Senhor já fala isso desde Deuteronômio. Algumas pessoas acham que Jesus começou a falar sobre o amor de Deus. Não, Jesus revelou de maneira clara. Ele é o amor.
Ele é amor, Ele é Deus que se fez carne, habitou entre nós, revelando o amor em sua plenitude. Mas aqui o Senhor já está falando: eu quero um povo que se separe para mim, que me sirva, que ande comigo e que me ame, não um amor passageiro, um amor apenas de sentimento, mas um amor de obediência, um amor com toda a alma, com todo o coração. É um amor que aproveita todas as oportunidades para manifestar este amor. Nós precisamos amar a Deus assim, e este amor, em outras palavras, é temer o Senhor, andar em todos os seus caminhos, em todos os caminhos. Não é fazer para Deus aquilo que a gente gosta, quando a gente quer, mas é procurar sempre fazer a vontade de Deus. E por que Deus dá esses estatutos e esses mandamentos? A palavra de Deus aqui em Deuteronômio, ela aparece com esses termos que são muito paralelos: mandamentos, estatutos, juízos. São termos que falam da palavra de Deus. E qual é o propósito que Deus nos chama para amá-lo? No versículo de número 13 diz: para o bem de vocês. Mas sabe por que Deus nos ensina a andar na sua palavra? Porque isso vai nos libertar, isso vai nos tornar melhores, isso vai nos curar, isso vai nos moldar, isso vai nos fazer bem. Amar a Deus e obedecer a Deus traz glória para Ele, mas traz plenitude para nós, traz vida abundante para nós. Então, quando Deus nos dá todos os seus mandamentos, todos eles, quando Deus fala com a gente, Ele está falando para o nosso bem, para a nossa cura, para a nossa libertação, para a nossa salvação. E aí, irmãos, a partir do versículo 14, o Senhor diz que Ele é o Senhor de toda a terra, de tudo que nela há. Versículo 14. Mas o versículo 15, o Senhor nos dá uma revelação tão específica. Ele diz: mesmo Ele sendo o Senhor dos céus, de toda a terra, Ele nos amou. Versículo 15, o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês, para os amar, e Ele escolheu vocês no meio de todos os povos. Deus está mostrando o amor particular que Ele tem por cada um de nós, o amor específico que Ele tem por cada nação, e aqui de maneira específica Ele está dizendo: eu amei Israel de uma maneira diferente. Israel não é melhor do que outra nação, mas Deus o escolheu de forma singular. Deus o amou Abraão, Isaac, Jacó, e amou essa geração. O Senhor aqui está dizendo: me amem, andem comigo, eu quero o melhor para vocês, porque eu os amo. Eu sou o Deus de todo o universo, mas eu decidi amar vocês. E aí, por isso ele diz: já que eu os amo, olha o versículo 16: circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Sabe, Deus, Ele circuncida o nosso coração, Ele corta, Ele limpa o nosso coração daquilo que é pecado, daquilo que é enganoso, mas Ele também nos diz para que a gente circuncide. Há coisas que nós temos que renunciar, há coisas que nós temos que amputar de dentro do nosso coração, sentimentos que nós precisamos renunciar, orgulho, que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, pedir para que Ele arranque de nós, obras da carne, ciúme, inveja. Nós precisamos estar diante do Senhor e circuncidar o nosso coração. Por quê? Qual o propósito? Porque Ele nos ama e nós queremos amá-lo com todo o coração. E sabe por que o Senhor revela esse amor para com Israel de maneira tão singular? No versículo de número 18, ele diz: Ele faz justiça aos órfãos, às viúvas, ama os estrangeiros, dando-lhe comida e roupa. Aí o versículo 19: portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Amado, esse capítulo 10, nos mostra Deus revelando os propósitos da aliança, os propósitos da palavra dele, os propósitos de andarmos com ele. Você sabe o que Deus está dizendo para Israel? Eu os amo de maneira especial, e como eu sou, Deus está dizendo: eu sou todo poderoso, eu amo os órfãos, eu amo as viúvas, eu amo os estrangeiros. Então ele não está dizendo assim: eu amo só vocês, eu amo vocês de maneira especial, e chamei vocês para andarem na minha presença, para me amarem, para que vocês amem
os estrangeiros, para que vocês amem os outros povos, para que vocês revelem o meu amor para todas as nações, para outras pessoas. Então o propósito de Deus em nos amar e nos separar, irmãos, é para alcançar outros, é para abençoar a outros, não é para a bênção terminar em nós. Deus nos abençoa, nos chama para andar com Ele, para que nós sejamos bênção para as nações, para outros povos. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu amo, então andem na minha presença e sejam como eu sou. Ame como eu amo, ame as pessoas que eu amo. Deus está deixando isso claro. Assim como Ele é, o seu povo deve ser. Nós devemos, no versículo 20, temam o Senhor. O Senhor resume a nossa vida assim: temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor, o Deus de vocês, e em favor de vocês fez essas grandes coisas temíveis que vocês viram com seus próprios olhos. Se Deus me ama, se Deus me separou, se Deus me chamou para andar com Ele, eu só posso responder a este amor amando as pessoas, amando a Deus acima de todas as coisas. E ele conclui dizendo: e vivendo uma vida centralizada nele, uma vida que Deus seja o centro. É esta revelação que está a partir do versículo 20, temendo a Ele, servindo a Ele, sejamos fiéis a Ele. No versículo 21, que Ele seja o nosso louvor, que Ele seja tudo em nossas vidas, o centro da nossa vida. Nós devemos trabalhar, estudar, casar, ter filhos, tudo para a glória de Deus. E não é só falar, mas fazer essas coisas, sempre colocando o Senhor no centro, a glória de Deus no centro. Por quê? Porque Ele nos ama e nos deu mandamentos do seu amor, para que a gente ande na sua presença. E lembrando sempre do que Ele já fez em nossa vida. Foi assim que Moisés conclui o capítulo 10. Quando seus pais desceram ao Egito, eles eram 70. Agora eles são uma multidão. Se a gente olhar para trás, nós vamos ver que Deus grandes coisas já fez por nós, mas que nós sejamos fiéis a Ele. Pai amado, obrigado, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor renova a sua lei no nosso coração, o Senhor nos ama com um amor tão extraordinário, inexplicável, acima do entendimento. Nós oramos para que nós possamos, Pai, em resposta ao Teu amor, amá-lo mais, nos separar para amar também todos aqueles que o Senhor ama, viver uma vida que manifeste a Tua glória. E, Senhor, nos ensina a viver todos os dias no centro da Tua vontade, uma vida centralizada em Jesus e não em nós mesmos, em nossas vontades. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu perdão, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.